ouvintes do Lesbos Podcast. O seu entretenimento sáfico para os momentos de tédio. Eu sou Bia. Eu sou Diana. É bom a gente lembrar também que o Lesbos Podcast, ele tem uma transcrição que vai ser feita dos episódios, desse e dos próximos também. E a gente vai divulgar a transcrição através do podcastlesbos.wordpress.com para as pessoas que possuem deficiência auditiva conseguirem acessar os conteúdos dos episódios. E a gente tá aqui hoje com mais uma convidada. Se apresenta pra gente, Lana. Oi, gente. Eu sou Lana Caterine. Eu sou canceriana, sou enfermeira, estou mestranda, sou poeta. Gosto muito de falar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos, sobre as nossas vivências em qualquer lugar que eu esteja. Então, se eu vou fazer uma poesia, eu vou me imprimir nela. Se eu digo que eu sou enfermeira, eu vou me imprimir nisso. E é isso, né? Construindo os nossos caminhos. Eu sou uma mulher preta, interiorana, eu tenho 1,64 m, meus cabelos são crespos, mas os meus cabelos estão sempre diferentes. Agora ele tá com as pontas meio vermelho, meio rosa, mas já quero mudar. E conta pra gente, como foi sua experiência de primeiro beijo lésbico? Bom, como eu falei, né? Nasci em Salvador, mas eu sou do interior. E aí as pessoas sempre brincam dizendo, né, que quanto menor a cidade, maior a língua do povo. Natália morava em uma cidade, eu morava em outra, e ela era minha amiga. A gente saía juntas, tinha sempre um grupinho de amigos e a gente estava sempre junta. Mas no início, quando eu conheci Natália me detestava. Nossa, porque a gente gostava do mesmo menino e depois eu comecei a namorar com esse menino. 2 anos depois, a gente continuou amiga, esse primeiro relacionamento acabou. Só que aí a gente começou a ficar muito próxima. Eu comecei a sentir ciúmes dela. Assim, o ciúme veio primeiro antes de eu entender o que realmente, de fato, eu estava sentindo. E eu nunca imaginei que eu estava aflorando a minha sexualidade naquele momento ali, porque eu só conseguia enxergar ela como uma amiga. E aí, teve um final de semana em específico que eu ia toda sexta-feira para a cidade que ela morava e voltava todo domingo. Aí teve um final de semana específico que a gente saiu juntas e aí rolou uma situação com uma menina, assim, que meio que estava muito próxima dela e eu fiquei com ciúme e botei uma cara, assim, bem pesada, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim era só ciúme de amizade. Eu tinha uns 15 anos na época, ela tinha 17. E aí, acabou que a gente saiu da casa dessa menina e foi pra minha casa. Quando chegou lá, na hora da gente se despedir, ela simplesmente avisou que ia me beijar. Aí eu fiz... Tudo bem, não entendi porque você tá avisando isso. Eu esperei um beijo no rosto. E aí ela me beijou na varanda da minha casa, assim, num espaço aberto, no interior, praticamente na frente de todo mundo que tava passando na rua. E aí, a minha única reação foi pegar ela pelo braço e trazer de volta pra casa, pra dentro do quarto. Porque, ao mesmo tempo que eu não entendia o que estava acontecendo, eu estava entendendo o que estava acontecendo e não queria que aquilo acabasse. Aí eu puxei ela e falei, vem cá. E a gente foi pro quarto e a gente continuou lá ficando. Como se aquilo ali fosse uma resposta a vários questionamentos internos de muito tempo que eu nem sabia que existiam. E aí depois ela foi pra casa e a agonia aconteceu na segunda-feira. No dia seguinte que eu tinha que voltar pra minha cidade, que eu tinha que voltar pra escola, eu não conseguia prestar atenção em nada. Em nada. Eu suava, eu ficava, meu Deus, o que foi que aconteceu? Porque eu tinha certeza que não tinha sido uma coisa pontual. Aquilo tinha mexido comigo, assim, de uma forma... E aí eu lembro que na época a gente brincou, meu Deus, essa foi a segunda-feira mais tensa de todos os tempos. E aí a gente conversava no MSN sobre isso, velho, a gente vai precisar conversar sobre isso, o que é que tá acontecendo, nananana.
E aí a gente foi ficando. Depois ela se tornou minha primeira namorada. A gente teve um relacionamento de 2 anos e um pouquinho. Uau, eu te achei assim muito corajosa, viu? Porque a gente sabe que interior não é fácil, as línguas realmente... mas que massa, assim, né? É interessante ver porque muitas das meninas que passaram por aqui trouxeram essa experiência dessa forma, tipo assim, a sociedade nos cobra, como se fosse uma coisa que a gente precisasse racionalizar e provar que a gente é sapatona, mas normalmente isso vem de uma forma quase natural, assim, pra gente. Quase não, é natural, né? Porque é o que a gente é, né? Às vezes a gente não sabe nomear, trazer aquilo para um formato dizível, digamos assim, né? Porque, enfim, a lesbianidade sequer é colocada como uma possibilidade quando a gente está nessa fase da infância, né? E aí é importante aquela conversa que Janda trouxe, né? Da gente estar dentro da pedagogia, nos espaços de ensino, de aprendizado das crianças, tá falando sobre isso, porque é uma realidade. E é muito difícil que a gente tenha que passar por essa abstração tão grande até a gente conseguir concretizar o que aquilo que a gente né? Que a gente está sentindo. Então, até mesmo assim, de poupar a gente de algumas situações, né, desconfortáveis, tipo brigar por macho e gente, quem quer brigar por macho, né? Ninguém, deixa lá. Vamos focar nas mulheres e é isso. A não heterossexualidade, ela não é colocada pra gente como possibilidade, né? Então a gente começa a se comportar a partir de padrões desviantes, né? Então tudo que a gente faz a gente acha que é errado. O que foi que eu fiz? Eu peguei a mão dela e trouxe pro quarto, porque por mais que eu estivesse gostando do que eu estava fazendo, eu não queria que... Não era só uma questão de interferência. Porque, por exemplo, se você tá ficando com um menino, se você é uma mulher e tá ficando com um menino, e você tá num lugar exposto, às vezes você pega na mão da pessoa e traz a pessoa para um cantinho porque você não quer interferência. Quando você é uma mulher que você tá com uma outra mulher, você não quer ficar exposta. É um nível de vulnerabilidade muito diferente, né? Porque a regra, o padrão é ser hétero. É isso, né? A gente que é do interior é bem pesado essas coisas assim de linchamento mesmo, né? Não necessariamente físico, mas de você ouvir coisa e, tipo, ter uma sanção no seu modo de vida porque é uma comunidade bem menor, né? Lá, o curioso era, eu não era, quando a cidade ficou sabendo, né? Eu não era Lana que estava ficando namorando com Nathalie. Eu era neta de meu avô que estava ficando com a neta do avô dela. Porque tem essa questão, né? Do patriarcado, da tradição, da frente da família. Então, é como se o fato da gente estar construindo uma relação estivesse ferindo uma tradição. Sujando o nome da família, né? Uma coisa muito assim. É engraçado ver também, né, que quando a gente fala sobre essas questões de homossexualidade não ser vista como algo normal, a gente perceber que o quanto essa normalidade ela foi imposta e o quanto que, por exemplo, impacta muito mais nesses lugares menores, né, uma sexualidade dissidente, justamente porque as coisas elas tendem um pouco a demorar um pouco mais de chegar nesses lugares, inclusive os estudos. E aí toda essa evolução de pensamento talvez demore um pouco mais de chegar também, né? E aí a gente se depara muito com isso, com esse corpo que na verdade, com todo o corpo que ele se torna minimamente dissidente, ou seja, ele é minimamente diferente do que é colocado pela heterossexualidade compulsória, ele é tirado desse lugar do normal, ele é visto sempre como anormal dentro da comunidade. Assim, tem uma coisa que eu não concordo tanto, tipo assim, eu acho que sim, não é um polo de discussão como os grandes centros, né, mas enfim, né, com as universidades concentradas, né, aqui no Nordeste são concentradas nas capitais, etc. Então eu acho que hoje em dia talvez, não na época do primeiro beijo de Lana, mas hoje em dia com WhatsApp, mensagem, internet, as coisas chegam, né? Então as novelas, por exemplo, estão aí trazendo novas representações. Eu acho que o que ainda pesa hoje é um grande moralismo, né? Não, até porque a gente tem muito mais gente aqui, de fato, que vieram de outros lugares, né? Quando a gente olha para os centros urbanos, a gente tem muito mais gente que veio de outros lugares, enquanto nos interiores realmente fica mais concentrado as famílias, né? Todo mundo sabe quem é a família de cada um, todo mundo se conhece. Realmente, aqui a gente tem muito mais gente, então talvez isso seja um pouco diferente. E aí recai aquela questão do controle sobre o corpo, né?
Geralmente, os interiores têm uma coisa muito das religiões cristãs, isso é muito forte, né? Eu acho que na cidade, numa cidade maior, você consegue ter espaços menos vinculados à moral cristã. Você não vai sair só para a praça da igreja para dar rolê, não vai ficar só esperando a festinha da quermesse para dar rolê. Na cidade grande tem essa coisa, né? Mas é muito louco que esse controle dos corpos que tem no interior, eu acho que essa coisa do fulaninha, neta de fulaninha, eu acho que é muito isso. Você já tá marcado socialmente a partir da família em que você nasce, né? E você ter que perpetuar isso, e pra gente que é LGBT, isso é muito forte. Tem uma coisa que talvez eu não concorde tanto, quando Bia falou sobre a evolução do pensamento. Eu acho que não é como se na cidade grande a gente tivesse um pensamento evoluído e que no interior a gente não tivesse. É sobre acessibilidade, eu acho, né? Também, mas não só, porque a configuração do interior, a luta de classes no interior é completamente diferente da luta de classes na capital. E a gente, quando vem pra cá, tem um não lugar diferenciado. Eu descobri que eu sou uma mulher periférica quando eu vim pra Salvador. Porque Salvador me colocou nesse lugar. Mas no momento que eu morava no interior, eu estudei na escola particular, que não necessariamente se compara à escola particular de Salvador, né? Se você for olhar quem são as pessoas ricas do interior, são donos de mercadinhos, que não se compara à forma como Salvador existe e coloca os nossos corpos. E eu acho que tem uma coisa diferente, assim, também, né? Porque aqui, minha vivência enquanto mulher periférica na cidade de Salvador me mostra um conceito de comunidade diferente do conceito de comunidade do interior. Então, eu acho que a gente precisa descolonizar os olhares, assim, quando for olhar para esses aglomerados de pessoas, esses centros urbanos, esses centros rurais, esses centros interioranos. Por isso que eu gosto muito de me afirmar como interiorana, apesar de ter nascido aqui em Salvador. Porque são vivências, assim, diferentes. Eu pude falar mais abertamente sobre minha sexualidade quando entrei na universidade. Né? Universidade pública, que o pessoal já tem o jargão, né? Já diz, entrou na UFBA, vai virar sapatão, maconheira, não sei o quê. Mas são as possibilidades que a UFBA, enquanto local seguro, coloca pra gente. Tô falando da UFBA porque eu tô falando da minha vivência, né? A gente falou sobre isso em outro episódio também, de como esse universo da universidade, esse espaço da universidade se mostra como um espaço seguro para muitos de nós. Mas, por outro lado, a gente teve a experiência de Janda com a UNEB, que é uma universidade muito mais negra, então a gente vê como essa questão ainda reflete muito nos corpos. Quem são os corpos que podem se sentir livres nesses espaços acadêmicos, né? Porque não deixa de ser um espaço acadêmico. Para você estar se sentindo confortável ali, experimentar tudo isso, você precisa ter uma dinâmica que não é necessariamente todos os corpos que vão experimentar. Mas é legal perceber também o quanto nesse rolê de ser um lugar seguro impacta também na vivência da gente enquanto estudante e no acesso da gente à educação. Porque a Janda, por exemplo, que foi uma mulher mais velha, que passou por aqui, que acessou a UNEB, ela disse que só se formou porque ela teve apoio da parceira dela, de uma parceira dela da faculdade na época, né? Porque ela queria, de fato, abandonar a universidade. Porque, por exemplo, ela sofria um rolê que era quando tinha os trabalhos em grupo, ela era a pessoa que nunca era escolhida. E o quanto isso... ela contou aqui o quanto isso foi difícil para ela, né? Por ser uma mulher que estava inscrita em diversos recortes que a excluíam. E isso acontecia também dentro da universidade, porque ela era uma mulher candomblessista, ela era uma mulher lésbica, é uma mulher negra. Então, quanto que é importante também que esses espaços eles sejam espaços seguros para que a gente consiga, de fato, acessar, né? Uma educação de qualidade, consiga estar nesse ambiente educacional. De fato, né, nossas vivências não são e não serão simplistas de forma alguma, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar, de fato, a importância do olhar interseccional, né? Porque quanto mais marcadores sociais aquela pessoa agrega, mais experiências de opressão aquela pessoa vai sofrer. Isso dentro e fora da universidade, porque a universidade não é uma bolha, né? Que está aí descolada do universo e que é perfeita, pelo contrário. As pessoas pretas, LGBTs, mulheres que estão
dentro da universidade hoje passaram por uma série de processos de luta e estão ocupando esses espaços, né? Então, quando eu falo para vocês que eu tento transformar a realidade a partir das coisas que eu sou e das coisas que me proponho a ser, é justamente ser essa transformação, porque a universidade ainda é um espaço muito elitista. A gente vem discutindo cotas há poucos anos, né? Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente, sei lá, na UFBA tem um pessoal que anda com a camisa assim, que traz o orgulho da Escola de Medicina, né? 1808, qual foi a data da abolição da escravatura? Não trazendo um grande impacto para essa data, mas qual foi a data? 88, 80 anos depois. Então, isso quer dizer que a gente está falando de um período escravagista onde pretos e pretas não acessavam esse lugar de jeito nenhum, né? A gente ainda estava falando de trabalho de exploração não assalariado, enquanto as pessoas vestem, né, a camisa 1808, eu acho isso um absurdo. Uma lembrança escravagista muito forte, assim. Quando eu olho para aquela camisa, eu sinto a dor dos meus ancestrais. E então isso é muito forte para mim. E acho que isso reflete muito no que você estava falando também aqui offline pra gente sobre o seu trabalho dentro da enfermagem, né? Eu achei muito legal como você faz um trabalho muito importante de criar essa ponte, né? A gente falou muito da universidade, mas para quem está fora da comunidade universitária, aquele espaço é muito inacessível. E você, quem trabalha com essa parte de lidar com outras pessoas, né, como é a enfermagem, acaba tendo um pouco dessa responsabilidade de fazer essa ponte entre o conhecimento e a prática, né? Justamente para esse conhecimento não ficar dentro desse lugar elitista, né? E aí eu queria que você falasse um pouco assim sobre essa experiência e pensando também nesse recorte da comunidade LGBT. Massa. É uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque realmente é o que eu sou e o que eu faço. Mas assim, eu parto do princípio que a partir do momento que você aprende alguma coisa, você precisa passar aquilo ali para frente. Então, tem uma coisa que eu aprendi com os movimentos sociais, né, que diz assim, vou aprender a ler para ensinar minhas camaradas. Então, eu sigo muito nessa linha, assim. Se eu não sei, eu busco aprender e busco passar para outra pessoa, porque aquilo ali não pode morrer comigo, né? E a gente precisa deixar... Se a gente não deixa um legado, a gente precisa deixar minimamente as condições favoráveis para que as próximas gerações venham e construam em cima disso. Eu acho que eu aprendi isso muito com o feminismo negro, né? E tento levar adiante. Pensando a enfermagem, que é uma das vertentes que eu trabalho, né? A enfermagem tem um potencial incrível quando a gente fala de educação e saúde, e esse processo educativo me encanta. E é o que eu tenho tentado fazer, né? Quando eu entrei na faculdade de enfermagem na UFBA, eu já sabia que eu queria me aproximar de questões acerca da saúde LGBT. Por quê? Antes de fazer enfermagem, eu fazia farmácia e foi quando eu conheci o movimento social que eu integrei durante 6 anos. E aí foi dentro desse movimento que eu comecei a ter contato com produções sobre pessoas LGBTs, não necessariamente sobre a saúde. Mas eu já sabia que eu queria saúde e eu fiquei, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Eu não gosto desse negócio de farmácia, é muito tecnicista, eu gosto de lidar com gente. E aí tinha gente dentro desse movimento que fazia enfermagem, eu admirava muito a postura dessa galera, assim. Então, eu digo que fazer enfermagem foi uma decisão política. Porque eu acho que não existe dentro do contexto assistencial uma profissão tão potente, com tantas possibilidades. Acho que ficou meio redundante, mas é isso aí mesmo. E aí eu entrei, né, já com essas minhas leituras, discutindo Marx, Engels e uma caralhada de homem, porque antes eram as referências clássicas que a gente tinha para debater patriarcado, para debater sistema capitalista, para debater
constituição da família como perpetuação da propriedade privada, não tem como fugir disso, né? Depois eu fui apresentada a mulheres brancas e essenciais como Eliette Safiotti. Depois eu fui ficando cansada dessas referências e aí fui buscando outras pessoas, né? E tentando fazer um paralelo da realidade brasileira com Angela Davis. Depois eu conheci Lélia Gonzalez, né? Que é uma referência fundamental para a gente pensar a realidade brasileira. Mas o que eu quero dizer é que eu já cheguei em enfermagem maldosa. Eu não cheguei tão verde assim. Eu já tinha essas experiências, né? Para pensar os corpos de pessoas LGBTs e me incluindo nesse lugar. Aí, logo no primeiro semestre, eu peguei um componente que falava sobre... O nome era Introdução aos Estudos de Gênero, Raça, Etnia, Geração e Saúde. E sobre isso, eu lembrei que você estava falando antes sobre Janda ser uma mulher mais velha e tudo mais. Quando a gente fala dos marcadores sociais, a gente fala muito pouco sobre essa relação geracional. Uhum. Esse processo de não participar dos grupos, né? Porque é uma pessoa mais velha, esse processo geracional muitas vezes é apagado das nossas análises, né? A gente para no gênero e quando a gente avança do gênero a gente vai para a sexualidade, mas a gente não tende a não falar sobre a geração. E aí, dentro dessa disciplina, eu fui encontrando possibilidades, porque as professoras, elas provocavam a gente para que a gente fosse atrás do que a gente queria falar. Aí pronto, eu fui descobrindo cartilhas, eu fui indo para a internet, e as pesquisas que eu achava eram muito pouco formais, então eu vi assim, poxa, tem uma lacuna aí, e eu posso atuar sobre ela. Porque eu encontrava, por exemplo, vídeos no YouTube, eu encontrava blogs, e os vídeos no YouTube eram feitos por pessoas cis, brancas e hétero, porque são as pessoas que historicamente têm acessado os locais para poder falar sobre isso. Eu fiz assim, não, tá errado. E aí surgiu esse desejo de criar a página no Instagram, @infa_LGBTQ, onde eu comecei inicialmente falando sobre os conceitos básicos, né? De orientação sexual, identidade de gênero, e tá aí a polarização, né, no BBB, mostrando o quanto a gente se esguela de falar sobre essas coisas, mas parece que o cis, tema heteronormativo, não tá a fim de ouvir o que a gente tem para falar, porque a gente tá produzindo e há muito tempo a gente não tá inventando a roda. É aquele silenciamento mesmo, né? Tipo assim, a gente não vai dar abertura para isso surgir de forma nenhuma, né? E é sistemático, e as pessoas fingem que não sabem que isso é sobre morte. Se não morte física, né? A gente precisa lembrar que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, em especial pessoas trans. Se não morte física, a mistanásia, né? Que é um conceito que a saúde traz para falar dessa morte social. E aí, pensando na dignidade, nas formas de vida, né, nas formas de ser, estar no mundo com dignidade, vem esse trabalho, esse projeto aí, que começou nesse sentido mais acadêmico, assim, de desconstruir alguns conceitos, construir outros, mas entendendo também que a gente está falando de um campo de estudos multifacetados e que está em constante... não é evolução a palavra, atualização. Obrigada. Que a gente precisa estar ali estudando e tentando capilarizar esse conhecimento para que chegue ao maior número de pessoas possível e chegar a quem importa, né? Eu não preciso que pessoas LGBTs se expliquem o tempo todo. Eu preciso que as pessoas cis héteros sejam educadas para entender que a gente é digno de vida e a saúde ela precisa ser vista como um direito. Exatamente. Até porque o discurso ele também é uma ferramenta de poder, né? Então, quando a gente tem a invisibilização de um determinado discurso sistematicamente, que significa que foi feito de propósito, né? Não é um apagamento, foi sem querer, papo furado. Não é sem querer, é proposital. E isso é uma ferramenta de poder. Apagar a gente é uma ferramenta de poder. Apagar o nosso discurso é uma ferramenta de poder. Então, quando a gente chega, por exemplo, para acessar a saúde, e a gente não tem política pública que faça com que exista um estudo sobre a saúde desenvolvida para quem a gente é, isso é uma forma também de exercer o poder, né? Sobre o corpo que a gente tem.
como você falou, porque o que acontece é que a gente acaba morrendo, porque a gente não acessa a saúde, porque não existem estudos pra gente. E tem muito ainda essa justificativa colonial da inocência, né? Tipo, eu não sei, me ensine. A gente tem visto muito isso, né? Agora que as pessoas estão meio com medo de um cancelamento social, virtual, por conta de tanto que a gente tem conseguido trazer esses debates para esses espaços, que aí cai nessa narrativa do eu não sabia, não sei o que lá, por quê. Eu vivo uma dualidade por causa disso, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô de saco cheio de ficar ensinando, eu escolhi trabalhar com isso. Então eu carrego o fardo de tentar educar pessoas brancas, hétero, cis, assim, mas não é passando a mão pela cabeça de ninguém, não. Não, a gente tem que ter a responsabilização, né? A gente tem que... Eu entendo como responsabilidade social, como parte do meu trabalho. E aí eu acho também que a gente precisa superar essa ideia de fazer... de não sair dos conceitos básicos, né? Porque a gente passa o tempo todo explicando, gente, não é só homem e mulher. Não existe, não dá pra ficar analisando as coisas a partir da binaridade de gênero. Se a pessoa quer ser chamada assim, chama essa pessoa assim. Isso é o mínimo, isso pra mim é educação doméstica, vamos assim dizer. Que a gente vem vendo, né, que as crianças que vêm nessa nova geração vem entendendo isso cada vez mais como educação doméstica, e isso é uma vitória, vamos assim dizer. Mas eu acho que a gente precisa avançar e pensar, por exemplo, técnicas de acolhimento às pessoas LGBTs no sistema de saúde. O que a gente tem de mais avançado hoje no SUS, pensando na saúde pública, é o processo transexualizador. Eu detesto esse nome, porque ninguém vai tornar ninguém trans, né? Não é transexualizador. Estou pegando o meu highlight aqui e vou te transexualizar. E não é uma redesignação de gênero também. É uma adequação, né? É uma adequação de gênero a partir de um gênero que foi atribuído ao nascimento a partir da genitália. É uma coisa bem biológica, né? Mas pensando em técnica... Nas técnicas, é o que a gente tem mais avançado, cheio de problemáticas, mas é o que a gente tem de mais avançado dentro da saúde pública hoje. A gente ainda tem um quantitativo enorme de pessoas com corpos vaginados, e isso inclui mulheres cis, mulheres cis, homens trans, né? Que não fazem o preventivo, que é o exame para detecção precoce de câncer de colo de útero. E isso faz com que a gente não tenha conhecimento epidemiológico sobre a população, que é o básico para se pensar políticas públicas. Atualmente, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral das Pessoas LGBTs, que você olha, ela é muito nova, ela é de 2011, você olha e ela tem muitos avanços, mas existe uma diferença básica entre política e programa. Política é o amplo e o programa é como se fosse o modus operandi, é o que ensina a fazer. E a gente não tem um programa. Não existem protocolos nacionais de atenção à saúde LGBT como um todo. A gente tem um quantitativo de lésbicas que não revelam a sua orientação sexual durante uma consulta com qualquer profissional de saúde. E isso faz com que as estratégias pensadas para o autocuidado, porque é isso que a gente faz, né? Enquanto profissional de saúde, a gente dá ferramentas para que a pessoa consiga se cuidar sozinha. Então as estratégias não são efetivas, porque está pensando aquele corpo como um corpo heterossexual. O que é que vai adiantar você entregar um preservativo externo para uma mulher que se relaciona com outra mulher ou com uma pessoa com corpo vaginado? Se minimamente você não explicar que aquilo precisa ser adaptado numa lógica que tenta sair da heterossexualidade, porque a gente não tem pesquisa, incentivo e ações voltadas, por exemplo, para preservativos para o sexo entre corpos vaginados. Um adendo, essa semana eu vi que saiu um preservativo anal. A gente está falando de prazer anal, que de novo remete muito a uma coisa falocêntrica. E não tem como não pensar que, de novo, a gente está só desenvolvendo tecnologias para pinto. E a gente não tem formas de preservativo para mulher sapatona, e a gente ainda cai nesse outro limbo que é uma não atenção correta, né? Como você tem falado, à nossa saúde. Então, por exemplo, eu conheço muitas sapatonas que não frequentam ginecologistas por medo, então a gente fica à mercê de STs, né? A gente fica à mercê de várias coisas, porque a gente não tem métodos de prevenção, a gente não tem
a assistência necessária. E a gente tem esse grande tabu sobre a saúde lésbica, porque a gente sabe que é um ambiente também que a gente vai sofrer mais uma opressão. E eu acho interessante isso que você estava falando sobre as cirurgias para pessoas trans estarem crescendo, que é muito essa coisa do texto junk, né, que o Preciado fala. Não sei se vocês conhecem, mas ele fala muito sobre essas artimanhas da ciência, de como é que é quase um pink money, assim, da ciência. Se a gente for pensar, né, tipo, eles estão se aproveitando do que é rentável para eles, né, fazer cirurgia, vender hormônio, coisas que são extremamente precificadas para eles, enfim, né, como isso reflete na sociedade. De novo, não é que eu esteja... você faz o que você quiser com o seu corpo, mas para eles, eu enxergo que eles colocam esse tipo de cirurgia meio que realmente uma readequação daquele sujeito à sociedade. Você está dizendo que você é mulher, então tá, vamos botar você aqui nessa indústria de... É o fetiche da medicina sobre as técnicas. Aham. Tem uma outra questão também que eu acho interessante de analisar dentro desse recorte de ser mulher lésbica, é que a gente tem antes do recorte de ser lésbica o recorte do gênero, né? Porque a gente é mulher. Então, eu acho que é o PrEP, se eu não me engano, que é o tratamento pré-exposição, né? Para contaminação com HIV. E aí, por exemplo, os homens gays têm acesso ao PrEP e as mulheres não têm acesso ao PrEP. Então, eu acho que isso meio que mostra que ainda existe um controle muito grande sobre o corpo da mulher em relação à liberdade sexual. É meio que assim, os homens gays podem ser livres sexualmente para terem acesso ao PrEP, mas as mulheres só se elas se declararem trabalhadoras do sexo. Senão elas não têm acesso ao PrEP. É porque a lógica do sistema de saúde trabalha a partir dos grupos de risco. E aí entende-se, e isso está muito ligado ao histórico do HIV/AIDS, né, que começou em 80 e que o público que mais, naquela época, era publicizado eram os homens gays. E aí eles são enxergados como um público-alvo. Mas existe essa colocação do sistema de saúde que todo corpo que tem útero é voltado para a reprodução. Uhum. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado na hora de falar sobre a evolução das técnicas para adequação de gênero, para a gente não andar na linha tênue, né, e bamba da transfobia, que em momento nenhum aqui eu estou criticando a evolução das técnicas da ciência para que essas pessoas... Não, calma. A gente critica só o interesse da medicina nisso, né? Exato, para que as pessoas façam o que bem entender com o seu corpo, inclusive optar por não fazer nenhuma modificação corporal, porque isso também é possível, né? Uhum. Algumas pessoas acreditam que pessoas trans só estão adequadas ao sistema no momento em que uma mulher trans tem mamas e neovagina, o que não é verdade. E é isso, né? Eu acho que pensando a saúde de lésbicas, a gente tem um mundo aí para ser investigado, explorado, debatido, construído. E é isso, né? Aquele negocinho que começou com um beijo assim, meio que escondido, virou essa coisa toda e acabou virando o trabalho da minha vida. Que é o que a gente tem falado, né? A gente trouxe esse tema que parece uma coisa que é tão pequena, né? Um beijo numa mulher, mas isso é transformador, porque a nossa existência enquanto sapatona é completamente atravessada pela política dos corpos, dos ambientes em que a gente tá, das vivências que a gente vive. E eu tava pensando muito também nessa questão que você comentou, da gente não ter programas voltados para atender a comunidade lésbica. E há algum tempo a gente até conseguiu avançar um pouco, né? A gente teve essas construções de unidade de atendimento para pessoas LGBTs e tal, mas que no governo atual tem sido completamente descontinuado, né? Então a gente tem que estar ciente dessas coisas, né? Eu acredito que muita parte da militância, gente que está ali numa classe média, que tem acesso à saúde de forma privada, não vê a importância desses outros espaços, mas que é completamente importante para a gente ter testagem de HIV, testagem de outras ISTs, a gente tem uma assistência também ao público lésbico, né? Acho que mesmo nesses espaços ainda é difícil para sapatonas acessarem, acho que a gente tem um trauma de não receber um atendimento adequado, que às vezes nem nesses ambientes que deveriam ser preparados para a gente se sente confortável. E eu acho que é uma parada muito mais complexa, vamos assim dizer, porque a política
que existe hoje, ela é muito fechada. Apesar de ser um marco, de ser um avanço, ela ainda é muito fechada, precisa de muitos avanços. Porque, por exemplo, se discute muito por cima uma coisa simples, que é a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Então, se a gente está falando de lesbianidades, a gente precisa colocar esse S aí, né, para pensar as pluralidades dos corpos. A gente pode falar de uma travesti lésbica, de uma mulher trans lésbica. E aí a gente precisa adequar o cuidado para esse corpo, para essa pessoa. Para o corpo não, né? Para a pessoa. Porque eu acho que essa é uma das críticas principais que eu faço à política, porque só pelo nome parece que ela está atendendo à orientação sexual. A política se chama Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Bissexuais, Gays, LGBT, né? Pessoas como um todo. Mas eu acho que o fato de não ter pessoas na frente faz com que a gente pense muito diretamente nas orientações sexuais e nas identidades de gênero e não no cuidado das pessoas em si. Porque tem coisas simples, gente, que a gente pode orientar, que eu vejo o Twitter, por exemplo, né, como essa grande capacidade de gerar informação e desinformação ao mesmo tempo, que eu vi uma cantora assumidamente lésbica falando que para as meninas que gostam de fazer alongamento nas unhas, que era melhor cortar a unha redondinha, e ela deu um nome a isso, unha amendoada, alguma coisa assim, pra na hora do sexo penetrativo machucar menos. Na minha prática, eu não consigo, e na minha prática eu não tô nem dizendo como lésbica, mas na minha prática como profissional de saúde, eu preciso orientar higiene das unhas, né? Não só cortar para evitar atrito, porque sexo é atrito, né? Para evitar essas pequenas ranhaduras, rachaduras que às vezes acontecem, tanto independente da sua prática penetrativa, mas a limpeza mesmo, sabe? E isso é uma coisa simples. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando das orientações, eu tô falando das práticas. Por quê? Uma mulher heterossexual pode e deve, se assim quiser, se masturbar. E que, se quiser utilizar as suas mãos para isso, ela pode. E você entende que eu vou dar a mesma orientação para as duas pessoas diferentes? Só que as pessoas parecem não, né? Estão sistematicamente desinteressadas a falar a partir dessa perspectiva. E aí a gente entra de novo na questão do recorte do gênero, que já é um desinteresse, né? Falar sobre a prática sexual das mulheres, enquanto corpos livres para acessar a sexualidade. E quando a gente entra nesse recorte de mulher lésbica, é ainda mais profundo, o buraco é mais lá embaixo ainda. Com certeza. Se a gente for pensar, a construção da sexualidade de mulheres negras, isso é totalmente diferente. Porque as mulheres negras não são colocadas para falar sobre sua sexualidade, né? Falam sobre a nossa sexualidade. Sempre falaram. A partir da hipersexualização, né? Do padrão mulato de exportação, desde os estupros na colonização, e vai eu rimando aqui como uma boa poeta. Várias coisas. Muita coisa importante. Por mim, esse podcast ia ter mais 3 horas aqui de conversa, porque já tem mais 1000 coisas na minha cabeça, mas eu acho que a gente vai ficando por aqui. Agradecer muito, Lana, por compartilhar sua experiência e todas essas informações maravilhosas que você trouxe aqui hoje. Muito importante a gente ter uma sapatona lésbica aí na área de enfermagem, cuidando da saúde de outras pessoas, e é isso. Muito obrigada. Valeu, Lana, aprendi muito, viu? Hoje eu estava aqui para aprender e aprendi bastante. Obrigadão. Lembrando que o Lesbos Podcast tem apoio financeiro do Prêmio Cultura Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Lesbos Podcast.